E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu, nesta última terça-feira, uma proposta de política pública para a rastreabilidade bovina. Ela foi apresentada em conjunto por duas instituições, da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Essa proposta, ela traz ali um cenário no qual se coloca a situação de ter rastreabilidade em 100% do rebanho bovino brasileiro. É este mesmo o fator, 100% do rebanho que é abatido no Brasil. A intenção desta proposta é conseguir garantir critérios sanitários e socioambientais, isso de acordo com a proposta que foi apresentada e que foi recebida aqui no Canal do Boi também. Essa proposta, de acordo com os proponentes, ela foi construída em 2023, foi liderada por essas duas instituições que eu acabei de citar e afirma que tem outras entidades envolvidas, né? Então, basicamente, ela coloca 100% de rastreabilidade em todo o rebanho abatido, feito de maneira individual. Aí a gente aqui no Agricultura BR, ao receber as informações, nós resolvemos fazer alguns questionamentos. E a rastreabilidade bovina no Brasil, melhor dizendo, quando ela começou aqui no Brasil, ela começa por conta de demandas de cenários internacionais da década de 90. Foi na década de 90 que nós tivemos aqueles casos de vaca louca lá na Europa. Depois ocorreu nos Estados Unidos também, teve essa identificação. Aqui no Brasil, por exemplo, naquele mesmo tempo, houve casos de febre aftosa. Então havia um cenário demandado para que se tivesse, soubesse a origem de cada um dos animais da fazenda, como ele se alimentou e assim por diante. E aí a rastreabilidade, ela começa a valer, de certo modo, ou de toda forma, foi uma exigência da União Europeia. Naquela época, o Brasil exportava para a União Europeia, né, que era a Europa, né, os países europeus, mas era um volume muito mais baixo, né, chegava ali a 180, 200 mil toneladas por ano, esses embarques em relação ao Brasil. Agora, esse fator que foi colocado, naquela época, se criou a lista 3 e para obter essa lista 3, para colocar carne dentro dessa lista que atende a Europa, era necessário, ainda é assim, ter os animais completamente rastreados. Agora a situação muda, né? Porque se naquele tempo o motivo era o fator sanitário dos animais, agora a exigência ela ocorre por exigências ambientais, socioambientais, ou que existem ou que podem vir a existir dos mais variados compradores. Não está focado em Europa aqui não, está focado no mundo como um todo. E aí surgiu alguns questionamentos da nossa equipe. Esses questionamentos aqui, essas observações, elas passam a respeito da seguinte questão. É possível uma rastreabilidade total no bovino brasileiro, no rebanho bovino brasileiro que é abatido? Essa é a primeira grande questão. Será que isso é possível fazer? A segunda, se a proposta é atingir 100% dos animais, não há diferença em torno de pagamento desse animal rastreado, já que todos serão rastreados. Então não vai ter o animal rastreado e não rastreado para você conseguir colocar algum ágio em relação a esses animais. Apesar que nosso entendimento é que quando se tem uma exigência, normalmente tem um deságio sobre aquele que não está atendendo ali o padrão. E aí a questão mais importante é em relação a quem paga os custos. Quem paga os custos desta rastreabilidade no Brasil? O governo federal vai estar assumindo esses custos? A indústria frigorífica vai assumir parte desses custos? Ou os custos são só da produção rural, portanto, só do pecuarista brasileiro? Esses são os fatores que nós levantamos. Nós devemos conversar na edição desta quinta-feira com um dos representantes da Coalizão Brasil, que foram proponentes aqui nesta política pública apresentada ao Ministério da Agricultura, porque o fator sempre em qualquer projeto está muito relacionado ao seu orçamento. E quem paga essa conta, da onde que vem os recursos para dar sustentação?